No Brasil, isso é normal. Pedir ajuda a um santo, acender uma vela, falar com um espírito. Mas dentro do Islã, isso pode ser considerado o erro mais grave que uma pessoa pode cometer. E não é exagero. Existe um conceito dentro do Islã que coloca esse tipo de prática no nível mais alto de erro religioso. E o mais interessante, essa ideia não começou com estudiosos depois. Ela já aparece no próprio Alcorão. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. O Islã não rejeita só outros deuses, ele rejeita qualquer forma de intermediação espiritual. E isso muda completamente a forma como a religião funciona. Se a gente for direto à fonte, essa ideia já aparece no Alcorão. Por exemplo, no capítulo 39, versículo 3. Aqueles que tomam protetores além de Deus dizem: nós apenas os adoramos para que nos aproximem de Deus. Ou seja, o argumento de intermediação já existia. E já é aqui rejeitado. Então, não é algo que surgiu depois. Já está na base do texto. Para entender isso, você precisa conhecer dois termos. Tawhid, a unicidade absoluta de Deus, e Shirk, associar algo a Deus. Esses termos vêm diretamente do Alcorão. E aqui entra um versículo central, o capítulo 4, versículo 48. Deus não perdoa que se associe algo a Ele. Isso coloca Shirk como o erro mais grave dentro do Islã. E aqui começa a ficar mais sério, porque isso inclui coisas que muita gente nem considera problema. No Islã, Shirk não é só adorar outros deuses. Pode incluir pedir ajuda espiritual a alguém além de Deus, buscar intercessão, atribuir poder espiritual a outro ser. Ou seja, não é só sobre crença, é sobre dependência espiritual. E isso coloca práticas comuns em outras religiões numa posição completamente diferente dentro do Islã. Essa ideia não ficou só no texto, ela foi reforçada por Muhammad. Nos hadiths há alertas claros contra transformar túmulos em locais de culto. Na Arábia pré-islâmica existiam práticas de intermediação espiritual e Muhammad rompe com isso. Não só teologicamente, mas na prática. E aqui entra algo que muita gente não sabe. Apesar da proibição teológica, existem práticas populares no mundo islâmico. Visitar túmulos, veneração de figuras consideradas santas, pedidos de intercessão. Ou seja, existe conflito entre teoria e prática. E foi exatamente contra essas práticas que alguns estudiosos se posicionaram. Ibn Taymiyyah, 1263 a 1328, criticou fortemente a veneração de túmulos. Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 1708 a 1792, reforçou essa relação no século XVIII. Esses nomes são importantes porque ajudaram a consolidar uma leitura mais rigorosa. O Islã não nega o mundo espiritual. O Alcorão fala dos jins, no capítulo 72. Eles existem, mas existe um limite claro. Não devem ser buscados como guias espirituais. Há relatos de engano, influência e risco. Ou seja, o mundo espiritual é reconhecido, mas não é acessível religiosamente. E isso aproxima o Islã de uma ideia muito específica. Não é negar o invisível, é controlar a relação com ele. E aqui entra um ponto central. Shirk é considerado o maior pecado no Islã, se praticado conscientemente e sem arrependimento. Se praticado conscientemente e sem arrependimento, pode comprometer a salvação. Mas existem nuances. Intenção, conhecimento, interpretação. Não é automático, mas é muito sério.
Agora vamos comparar com o Brasil, aonde a espiritualidade muitas vezes envolve intermediários, intercessores, entidades. No Islã, o ideal é o oposto. Relação direta com Deus, sem intermediários, sem intercessão, sem mediação espiritual. Então voltamos à pergunta inicial. Por que o Islã rejeita santos e espíritos? Não é apenas uma diferença cultural, é uma estrutura teológica. Uma forma específica de proteger algo central, a exclusividade absoluta da relação com Deus. E agora eu quero te perguntar, você acha que a espiritualidade precisa de intermediários ou que isso pode se tornar um problema? E se você quer entender o Islã e suas estruturas de poder, me segue aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.